Existe uma dor silenciosa que muitos carregam, a espera eterna por uma mudança que nunca chega. É como viver acreditando que, em algum momento, algo externo vai acontecer para enfim transformar a vida. Mas a verdade é que nada muda de fora para dentro. A transformação começa no instante em que a mente escolhe, no momento em que a consciência desperta e decide agir. Napoleon Hill foi claro ao afirmar que não é o tempo que cria transformação, mas a decisão imediata. Líderes de sucesso não esperam condições perfeitas, não aguardam eternamente por sinais. Eles reconhecem a clareza da mente e agem. É a decisão firme, tomada hoje, que abre as portas invisíveis do amanhã. Joe Dispenza confirma isso pela ciência. O cérebro reage a uma visão mental intensa como se já fosse real. Ele ativa os mesmos circuitos, libera as mesmas substâncias químicas e o corpo começa a experimentar o futuro antes mesmo de ele chegar. Essa é a neurociência da antecipação. Quando você vê com clareza dentro, a realidade fora começa a se organizar para responder. O erro está em acreditar que 7 dias é mágica. Não é mágica, é ciclo. 7 dias são suficientes para realinhar pensamentos, emoções e ações em uma nova frequência. Não se trata de mudar tudo em uma semana, mas de plantar sementes invisíveis que começam a se expandir no silêncio, preparando a transformação que, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar visível. Pense na metáfora da semente. Em 7 dias, você não vê uma árvore, mas já existe vida se movendo debaixo da terra. Raízes se formando, energia se acumulando. O invisível já está ativo, mesmo que os olhos ainda não percebam. Assim também acontece dentro de você. Em 7 dias de consciência e alinhamento, algo já começa a se mover. A transformação já está em andamento, ainda que em silêncio. Muitos começam sua jornada de transformação esperando um milagre instantâneo. Querem acordar no dia seguinte com a vida completamente diferente, como se o tempo obedecesse à pressa da mente. Mas o que não percebem é que essa expectativa cria um bloqueio vibracional. Ao esperar resultados sem alinhar ação e consciência, a energia se dispersa. O desejo é grande, mas a vibração continua na frequência da frustração. Essa frustração é traiçoeira. Quando o resultado externo não aparece logo, muitos desistem. Perdem a fé, abandonam práticas espirituais, desacreditam do processo. E ao desistir cedo demais, interrompem justamente aquilo que já estava acontecendo em silêncio. É como arrancar a semente do solo porque ela ainda não floresceu. O que já estava em formação é destruído pela impaciência. O tempo não é inimigo, ele é aliado. Em vez de esperar apenas mudanças externas, é preciso aprender a perceber os sinais sutis de progresso interno, porque toda transformação começa por dentro. São pequenas mudanças no olhar, na respiração, no modo de reagir. São conquistas invisíveis que mostram que o processo já começou, ainda que os resultados ainda não tenham forma material. Olhar para esses sinais é um ato de fé e também de clareza. 3 simples percepções já podem revelar um caminho em construção. Sentir mais calma em situações que antes geravam ansiedade. Perceber pensamentos de gratidão surgindo naturalmente. Ou notar que uma escolha já é feita com mais consciência do que antes. Esses detalhes são sementes vivas da transformação. O milagre não está em mudar tudo de uma vez, mas em perceber que a mudança já começou. Porque quando a mente reconhece os sinais internos, ela alimenta a fé necessária para sustentar o processo até que os frutos externos apareçam. E é nesse ponto que 7 dias podem se tornar o início de uma vida inteira de transformação verdadeira. Repetir palavras bonitas não transforma a vida. Muitas pessoas acreditam que, ao repetir frases positivas todos os dias, estarão inevitavelmente atraindo prosperidade e mudança. Mas quando a emoção não acompanha a palavra, o som se torna apenas ruído mental. É como falar ao vento. A voz sai,
mas nada ecoa no campo vibracional. Neville Goddard nos lembra de um princípio profundo. Não é a palavra repetida que cria a realidade, mas a emoção sentida. O universo não responde ao som das frases, mas à frequência que vibra por trás delas. Uma intenção dita com o coração, impregnada de emoção verdadeira, tem mais força do que 1000 repetições mecânicas. Quando alguém afirma, eu sou próspero, sem sentir nada além de vazio, cria apenas contraste. A mente racional insiste, mas o corpo emocional nega. Esse desalinhamento não apenas enfraquece a prática, como também gera frustração. É nesse ponto que muitos concluem que nada funciona, quando, na verdade, faltou apenas coerência vibracional. A chave está em preparar o terreno interno antes de afirmar, respirar fundo, acalmar o corpo, evocar uma memória real de gratidão, deixar que a emoção verdadeira preencha o coração. E então, nesse estado, pronunciar a intenção. Assim, cada palavra se torna carregada de energia viva, como uma flecha lançada com direção e força. A diferença é clara. É como um músico que toca as notas certas, mas sem alma. O som existe, mas não toca ninguém. Já quando há emoção, cada nota vibra, cada melodia transforma. Assim também é com as intenções. Sem emoção, são apenas sons. Com emoção, tornam-se vibração capaz de mover realidades. Grande parte das pessoas acredita que só houve transformação quando algo visível acontece. A cura chega, o dinheiro aparece, o relacionamento se manifesta, mas a realidade é muito mais sutil. A transformação verdadeira começa no invisível, no interior, muito antes de qualquer sinal externo. Bruce Lipton, ao falar sobre a biologia da crença, mostra que até nossas células respondem a novas percepções. Quando você muda a forma como pensa e sente, seu corpo já começa a reagir de maneira diferente. O ambiente interno se reorganiza antes que o ambiente externo se ajuste. É nesse nível invisível que a verdadeira metamorfose acontece. O problema é que a maioria desiste cedo demais. Como não vê resultados rápidos, acredita que nada está mudando. Mas o processo já está em curso. O cérebro já está criando novas conexões. O corpo já está experimentando novas químicas emocionais. A energia já está se expandindo. Só não é visível ainda. Pense em quem decide mudar seus hábitos alimentares. Nos primeiros dias, talvez o corpo ainda não tenha mudado por fora, mas a energia já é diferente. Há mais disposição, mais clareza mental, mais vitalidade. Esses sinais internos são as provas invisíveis de que o caminho já começou. É preciso reconhecê-los para não abandonar a jornada. A transformação é como um casulo. Durante muito tempo, nada parece acontecer do lado de fora, mas dentro, tudo já está em movimento. Tudo já está se transformando. O erro é abrir o casulo antes da hora. A sabedoria é confiar que, mesmo invisível, a vida está trabalhando em seu favor. O cérebro humano tem um impulso natural, buscar recompensas rápidas. É essa busca por dopamina que nos faz preferir atalhos, pequenas satisfações imediatas, ainda que não tragam nada duradouro. Durante um processo de transformação, esse mecanismo pode se tornar o maior sabotador, porque, em vez de sustentar a energia de mudança, a mente se dispersa em prazeres momentâneos que fragmentam o foco. Greg Braden nos lembra que a coerência entre coração e mente não se constrói em um instante. Ela exige continuidade, repetição, entrega diária. Mas, quando nos deixamos levar pela dopamina imediata, o campo energético se quebra. É como tentar encher um balde furado. A água entra, mas não se acumula porque o vazamento não foi fechado. Assim também acontece com a energia de transformação. As distrações modernas intensificam esse processo. Redes sociais, compras por impulso, notificações constantes. Cada estímulo gera pequenas doses de prazer, mas cada uma delas rouba energia vital que poderia estar sendo investida na construção de uma nova frequência. É um vazamento invisível, mas poderoso,
que impede que o processo de 7 dias alcance profundidade. A chave está em preservar energia. Reduzir estímulos imediatistas, mesmo que por pouco tempo, cria espaço para que a mente se alinhe e o coração mantenha sua vibração estável. Essa preservação não é sacrifício, é proteção. É fechar os furos do balde para que a água finalmente se acumule, gerando força e consistência. 7 dias podem parecer pouco, mas quando vividos em foco e coerência, tornam-se intensos e poderosos. A dopamina imediata é apenas um convite à dispersão. A verdadeira transformação, porém, nasce da constância, da energia que permanece firme até criar raízes profundas. Muitos iniciam um ciclo, acreditando que, ao final de 7 dias, tudo estará resolvido, como se fosse um prazo mágico. Mas o verdadeiro segredo está em compreender que 7 dias não representam o fim da transformação, e sim o início de um novo estado. Não é sobre concluir um processo, mas sobre plantar uma frequência que precisa ser cultivada continuamente. Napoleon Hill lembrava que a perseverança é a lei invisível que separa quem alcança de quem desiste. O 7º dia não é linha de chegada, é confirmação de que você tem força para sustentar uma nova escolha. É o momento em que a mente percebe que já é capaz de manter uma prática, de criar disciplina, de alimentar um novo padrão. A armadilha está em acreditar que a transformação termina em um prazo. Quem pensa assim perde a essência do processo, porque a verdadeira mudança não acontece em contagem regressiva. Ela acontece quando o compromisso interno se torna natural, quando cada dia é uma extensão da decisão inicial. A metáfora da borboleta mostra isso com clareza. Ela não surge no 7º dia do casulo, mas no tempo exato em que a metamorfose se completa. Cada momento no escuro, cada instante invisível, é parte essencial do nascimento. Assim também acontece com você. Os 7 dias não entregam o fim, mas revelam que o processo já está vivo, em movimento, pronto para continuar se expandindo. Reconhecer o processo é mais poderoso do que esperar o fim, porque quando você honra cada etapa, descobre que a transformação não está no destino, mas na jornada que se constrói passo a passo. E é nesse reconhecimento que a vida floresce, silenciosa e constante, até se tornar visível para todos. A transformação não é um ato isolado, é um ciclo contínuo que se fortalece a cada escolha, a cada repetição consciente, a cada instante em que você decide permanecer fiel ao que deseja criar. Napoleon Hill dizia que a decisão firme, repetida diariamente, é a verdadeira semente do destino. Não é uma promessa feita apenas uma vez, mas um compromisso renovado, sustentado no tempo. Neville Goddard acrescenta que assumir internamente, já ser a pessoa transformada, abre espaço para que o futuro se alinhe naturalmente. Quando você encarna essa identidade, ainda que em silêncio, a vida ao redor começa a responder. Não é sobre esperar provas externas, mas sobre viver agora como quem já possui aquilo que deseja. O universo responde à vibração da certeza, não à hesitação da dúvida. Em 7 dias, não se cria mágica instantânea. O que se constrói é um campo vibracional coerente, um espaço interno capaz de sustentar mudanças reais. É o início de uma metamorfose que, se mantida, floresce com força e naturalidade. O prazo é apenas um convite para que você experimente o poder da constância. O verdadeiro milagre é o compromisso interno que se prolonga além do tempo. Não é o calendário que transforma, mas a decisão de permanecer. Não é a espera que muda, mas a prática diária de sentir, agir e pensar em alinhamento com aquilo que você já decidiu ser. Quando isso acontece, a vida não precisa forçar, ela flui. A metáfora final é simples. O sol nasce todos os dias sem esforço, porque sua essência é brilhar. Da mesma forma, a transformação floresce em você quando se torna constância, não expectativa. Não é no milagre repentino que a vida se transforma, mas no brilho diário da sua decisão de permanecer no caminho.